Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 18. Lucas, capítulo 18, verso do 9 ao 14. Eu farei a leitura, peço irmãos que me acompanhem. Então, diz assim a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, te agradecemos pela graça de podermos expor a palavra, ouvir a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a falar aquilo que convém segundo as Escrituras, Pai. Sim, Pai. E que o teu nome seja honrado, glorificado, que o Salvador seja exaltado e o pecador seja humilhado. Sim, Deus. Neste dia. E que a glória, Senhor, seja dada a Ti. Que tu nos ajude a ouvirmos com atenção, com disposição, com um coração ensinável, flexível para praticarmos a Tua palavra, Pai, e glorificarmos o Teu nome. No Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus irmãos, como o texto fala aqui, Jesus conta uma parábola e os irmãos puderam ver aí que ele se dirige aos homens soberbos, né? Provavelmente você conhece uma pessoa soberba e na Bíblia a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, Faraó, os irmãos se lembram bem da história. Faraó, rei do Egito, governava o Egito e escravizou o povo de Israel. Deus ele mandou Moisés ir dizer a Faraó que libertasse o povo. Então Moisés foi lá na autoridade de Deus, representando o próprio Senhor, e disse a Faraó: liberte o meu povo. E Faraó disse: quem é o Senhor para que eu o ouça? E também não libertarei os filhos de Israel, não libertarei o povo de Israel. Ele agiu soberbamente. Ele se gloriou, pensou que era maior que o Senhor. Nós também temos outro exemplo de rei que foi soberbo, foi o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria. Senaqueribe, ele chegou até mesmo a blasfemar o nome de Deus. Ele foi até Israel e disse: olha, eu venci os outros povos e os deuses dele não puderam livrá-los. Vocês pensam que o Deus de vocês vai poder livrar vocês? É óbvio que não. Ele agiu soberbamente contra o Senhor. E eu dei 2 exemplos aqui de reis pagãos, mas nós sabemos que até mesmo homens religiosos podem agir soberbamente. E é o que mostra aqui no nosso texto. Então, depois de ensinar e proferir a parábola do juiz rico, que ensina o dever de orar sem esmorecer, o Senhor Jesus aqui vai falar, vai ensinar uma parábola que fala sobre o dever de ser humilde diante de Deus. E a parábola mostra claramente aí que ele se dirigiu a um público específico, como nós vemos. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, por que essas pessoas eram soberbas? O próprio texto diz isso. Essas pessoas eram soberbas porque elas se consideravam justas, confiavam em si mesmas por se considerarem justos. Aqui, obviamente, Jesus está se referindo ao povo que era religioso, porque na concepção do judeu, ser justo significava praticar a lei, né? Cumprir a lei
de Deus, guardar os mandamentos. Então, obviamente, aqui Jesus está se referindo às pessoas que eram religiosas. Elas achavam que seus atos de justiça, suas obras, eram grandes diante de Deus, que eram obras retas, então elas confiavam nisso, confiavam em si mesmas. E também outro motivo é porque elas desprezavam os outros, né? Elas se comparavam com as outras pessoas, e como as outras pessoas não tinham a prática da religiosidade como a delas, elas desprezavam essas pessoas, achavam elas menores do que elas. Era uma escória, né? E Jesus agora, nós vimos aqui que ele se dirigiu aos soberbos, se dirigiu a um público soberbo. E agora, do verso 10 ao verso 13, ele vai contar uma parábola, uma história a essas pessoas. É uma parábola que fala sobre a soberba e sobre a humildade. Então, vou ler aqui o verso 10 para os irmãos que acompanham comigo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Então, estes 2 homens vão ao templo com o propósito de orar. Os irmãos sabem bem que naquela época o culto era diferente do nosso culto hoje em dia. Hoje, onde o povo de Deus se reúne legitimamente para cultuar Ele, para adorar o nome do Senhor, Deus está ali presente com o seu povo. Mas naquela época não. O templo era o local em que Deus escolheu para fazer habitar a sua presença, para fazer habitar o seu nome. Então ali deveria ser o local de culto. Tinha também sinagogas que foram criadas na época do exílio, né? do período intertestamentário, né? Que é depois de Malaquias, mas o local de culto próprio era o templo. E eles sobem lá com o propósito de orar. Lembra que o templo foi chamado no Antigo Testamento de casa de oração. Então eles sobem ao templo com o propósito de orar. E quem eram esses 2 homens? Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu já apareceu diversas vezes no Evangelho de Lucas. Nós vimos que ali no começo do Evangelho, Jesus Cristo teve vários embates com os fariseus. Eles se opunham frequentemente a Cristo. E para nós lembrarmos um pouco sobre como eram os fariseus, eles eram o estereótipo religioso. Então, eles eram a imagem, o padrão geral de religiosidade na época. Então, se as pessoas naquela quisessem reconhecer alguém como religioso, a pessoa deveria ser um fariseu, ou um discípulo dos fariseus. E eles eram observadores zelosos da lei. Claro que o zelo deles era um zelo sem entendimento, mas eles eram extremos em guardar a lei e a tradição dos pais, a tradição dos antepassados. Aqui eles diziam, segundo a tradição lá, que foram mandamentos que Deus passou a Moisés e foi passado oralmente para a geração futura, posterior. E eles exerciam forte influência sobre o povo. Nós vemos já no Evangelho de Lucas que os fariseus, eles criam que os piedosos não deviam estar junto com os pecadores. Eles condenaram Jesus porque eles estavam comendo com pecadores e publicanos. Não se lembra lá dessa passagem no capítulo 5 de Lucas. Então, o homem piedoso não deveria nunca estar perto de homens pecadores. Eles eram extremamente zelosos pela guarda do dia do descanso. E eu volto a repetir, é um zelo sem entendimento. Os irmãos já viram no capítulo 6 de Lucas que lá conta a história, né, está registrado que os discípulos de Jesus estavam passando pelas searas e eles colheram espigas no dia de sábado, porque eles estavam com fome. Os fariseus condenaram Jesus e os discípulos de Jesus Cristo por causa disso. Eles estavam trabalhando, né, no dia do Senhor, no dia do descanso, no sábado, mas era um zelo sem entendimento, um zelo errado. Eles achavam que o sábado deveria ser guardado de uma maneira que a lei do Senhor nunca ensinou no Antigo Testamento. Eles rejeitaram o batismo de João,
Eles rejeitaram o propósito de Deus quanto ao batismo de João. Lembra que Deus enviou João Batista, a voz que clama no deserto, para levar o povo ao arrependimento. Então João Batista, ele batizava para o arrependimento. E os fariseus viam aquilo e rejeitaram o propósito de Deus quanto ao batismo para o arrependimento, porque eram homens orgulhosos. Eles gostavam da honra dos homens também. Alguns eram avarentos, e isso foi mostrado lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, depois da parábola do juiz iníquo. E eles estavam sempre tentando pegar Jesus em algum erro para ter o que condená-lo. Então, esse era o caráter dos fariseus, em geral. É claro que teve alguns fariseus, e isso o Evangelho de João nos conta, que eles ouviram Jesus de bom grado e até creram em Cristo. Mas por causa da glória dos homens, porque eles preferiram a glória dos homens, eles preferiram não se manifestar contra isso, não se manifestar publicamente contra isso. E quem era o segundo homem que Jesus conta aqui na ilustração, na parábola? Bom, o segundo homem era um publicano, um coletor de impostos. É interessante que estes homens, os publicanos, eles eram odiados e desprezados pelo povo. O trabalho deles oferecia oportunidades para extorquir dinheiro das pessoas, e esse parece ser um dos seus principais pecados. João Batista, quando estava lá batizando os homens que se arrependiam, recebeu alguns publicanos, e esses publicanos, eles perguntaram a João: o que devemos fazer? Mestre, o que devemos fazer? E João Batista disse: não cobreis mais do que o estipulado. Porque João sabia que os publicanos faziam isso, se enriqueciam através do dinheiro das pessoas, eles extorquiam o dinheiro das pessoas. Eles eram considerados traidores do povo. Por quê? Porque eles trabalhavam para o Império Romano, eles coletavam impostos para o Império Romano. Então, aquilo para o povo judeu era uma traição. Eles estavam traindo o povo, eles exploravam a autoridade deles para se enriquecer também. E outro motivo pelo qual eles eram odiados, desprezados, tem a ver com questões religiosas. Os publicanos, eles geralmente estavam em contato com os gentios. E isso para o judeu significava tornar a pessoa cerimonialmente impura. Então, estar em contato com os gentios, você se tornava cerimonialmente impuro. Então, para eles, os publicanos eram pessoas impuras. Além dos pecados morais que os publicanos frequentemente cometiam, eles tinham também esse mal que era a pureza cerimonial. E é interessante que os publicanos eram tratados como uma classe distinta de pecadores. E é por isso que as escrituras frequentemente mostram isso, quando colocam os publicanos do lado de outros pecadores. Falam pecadores publicanos ou publicanos e pecadores. Então, o fato de você ser publicano, o fato da pessoa ser publicana já era algo ruim, já era quase que fosse um pecado em si. E é interessante também que Lucas ele relata alguns dos publicanos recebendo o batismo. Então, alguns dos publicanos foram até João e se arrependeram, diferente dos fariseus. Jesus ele foi chamado de amigo de publicanos e pecadores, porque ele recebia essas pessoas para ensiná-las. Os publicanos procuravam Jesus para aprender dele e para se arrepender dos seus pecados. E por isso que Jesus às vezes é visto ao lado deles e também ele é reprovado pelos religiosos da época. Então é interessante que Jesus ele faz aqui um contraste claro entre fariseus e publicanos. Um era o estereótipo padrão de religiosidade e o outro era totalmente o oposto. Era o padrão de pecaminosidade. E é interessante ver que nos evangelhos Jesus às vezes faz isso.
ele pega um exemplo de pessoa marginalizada pela classe religiosa e ele põe essa pessoa como sendo uma pessoa justa em contraste com os judeus religiosos que confiavam na sua própria justiça. Exemplo disso é na parábola lá do bom samaritano. Lá conta que um homem caiu na mão dos salteadores, ficou lá ferido no caminho, e os levitas, os sacerdotes passaram, não fizeram nada, estavam nem aí pro homem. E passou um samaritano que era odiado pelos judeus e ajudou o homem, praticou o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus ele faz isso, ele coloca esse contraponto, né? Pega uma pessoa que era marginalizada pela classe religiosa dos judeus e para mostrar a fé dessas pessoas em contraste com a justiça própria de muitos judeus da época. E é claro, meus irmãos, que assim, os publicanos eles eram vistos dessa maneira, uma maneira desprezada, né, pelos judeus, mas não quer dizer que todos eles viviam em pecado, tá? A maioria sim, mas não quer dizer que todos eles viviam em pecado. Até porque, como já tratamos aqui, alguns dos publicanos se arrependeram e procuraram Jesus. Então, aqui um contraste claro. Jesus faz isso propositalmente, para mostrar que não é porque alguém era publicano que ele necessariamente era uma pessoa que Deus odiava, que era uma pessoa que vivia em seus pecados. E também não é porque alguém era fariseu, que era o padrão de religiosidade da época, que uma pessoa era aceita por Deus. Isso depende do que a pessoa faz e procura praticar diante de Deus, não o fato dela ser publicano ou fariseu. Então, visto isso, Jesus ele diz que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Aqui ele começa a relatar a oração de um destes homens. E ele começa com aquele que é o padrão de religiosidade da época, o fariseu. E é interessante que aqui nós devemos ler, não orava de si para si mesmo, tá? A leitura aqui deve ser feita no sentido de que ele se colocou de pé, estava de pé e orava consigo, ele estava à parte do povo, tá? Num lugar sozinho, ele se separou do povo, não porque ele se considerava indigno, mas porque ele desprezava outras pessoas. Então, estava ali, né, no templo, ele estava ali no templo, e lembra que o templo era geralmente frequentado, né, pelas pessoas ali, e o fariseu ele se põe à parte porque ele considerava as outras pessoas impuras. Então ele se colocou de pé, posto em pé, orava consigo mesmo, estava num lugar à parte, sozinho, separado das outras pessoas. E aqui Jesus ele começa a relatar a oração do fariseu. E vamos ler, por favor, no verso 11 e 12, na parte aí, ó Deus, graças te dou. Leamos. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, nós vemos aí que o fariseu começa com uma oração de ações de graça, né? E esse era o método típico dos judeus. Eles começavam assim com uma oração de ações de graças, e para o judeu, o homem piedoso ele agradeceria a Deus, atribuiria a Deus as virtudes que ele tem, ele possui. Era um reconhecimento que essas virtudes vinham do Senhor, vinham de Deus para o homem. Então, o judeu piedoso ele tinha essa concepção. A oração piedosa era que dá graça a Deus e atribui a Ele as virtudes que nós temos.
Então, aparentemente não há nenhum problema, ele está começando a oração de uma maneira correta, né? Até mesmo as Escrituras nos ensinam a fazer orações de ações de graça. Isso é frequente nos homens piedosos do Antigo Testamento. Eles agradecem a Deus e atribuem a Deus a glória que é devida ao seu nome. Lembra que Davi, quando ele ofertou a Deus, lá em 2 das Crônicas, ele diz: Senhor, de ti recebemos essa oferta e a ti devolvemos. Então ele está atribuindo a Deus aquilo que ele, a virtude dele, aquilo que ele tem. E ele diz aí: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então aí, qual o problema da oração deste fariseu? É que era uma oração hipócrita. Ele está dando graças a Deus, mas ao invés de ele olhar para o seu próprio coração, ao invés de ele olhar para o seu próprio pecado, ele está olhando para as outras pessoas e condenando aquelas pessoas. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou roubador, como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então aqui é claro que Jesus, ele, como nós sabemos que ele está se referindo aos homens soberbos, que confiavam em si mesmos. O graças aqui é hipocrisia, porque ele confiava na sua própria justiça, e não na justiça que vem de Deus. Então uma oração hipócrita, esse é o problema. A oração de ações de graças, ela tem que ser feita com sinceridade. Aliás, qualquer oração tem que ser feita com sinceridade. Caso contrário, é problema. Deus não ouvirá. Ele rejeitará a nossa oração. Ele rejeitará a oração que é hipócrita, como nós veremos posteriormente aqui na parábola. Então ele cita aí umas classes de pecadores, e a classe de pecadores que ele cita aí tem a ver com o sétimo mandamento e o oitavo mandamento. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não roubarás. Então, roubadores e injustos é quase a mesma coisa, né? A diferença é que injusto aí é um termo que se refere a qualquer tipo de ilegalidade, um homem que pratica coisas ilegais. E ele cita aí o adúltero, e ele coloca o publicano como se fosse uma classe distinta. Lembra que a gente viu isso? Então ele cita roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, para o fariseu, ser publicano já era coisa errada. Então, era essa a visão que ele tinha dos publicanos. E aqui nós vemos que ele agradece a Deus da oração dele, o conteúdo da oração dele é sobre aquilo que ele não é. E agora, na segunda parte da sua oração, o conteúdo dessa oração é aquilo que ele faz. Então agora ele vai pôr diante de Deus as suas obras, aquilo que ele faz e aquilo que ele confia. Então diz aí no verso 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Na lei de Deus, o jejum ele era ordenado somente em um dia. Ordinariamente era apenas um dia, que era o dia da expiação, quando se fazia um sacrifício geral pelos pecados do povo de Israel. Então naquele dia deveria se praticar o jejum como uma demonstração de arrependimento, de quebrantamento de coração, de consagração a Deus. Então o jejum na lei de Deus era só nesse dia, ordinariamente, ordenado por Deus mesmo. Claro que nós temos outros jejuns no Antigo Testamento, mas eram jejuns extraordinários. Por exemplo, quando Deus enviava um profeta para levar o povo ao arrependimento, para clamar ao povo a fim de que ele se arrependesse. Às vezes Deus ele mandava ao povo que jejuasse como sinal de consagração a Deus, como sinal de verdadeiro arrependimento de coração. Só que na lei de Deus, ordinariamente, expressamente ordenado apenas um dia era o dia do jejum. Mas os fariseus, eles tinham um costume de jejuar 2 vezes na semana.
Então ele aqui está seguindo o costume da sua própria época, o costume dos fariseus. Ele era um fariseu, ele praticava isso. Então os fariseus eles jejuavam na segunda-feira e na quinta-feira, 2 vezes na semana. Eles estão fazendo, em outras palavras, o que ele está falando aqui é que ele está fazendo algo que excede a lei, vai além, faço mais do que a lei requer de mim. E outra coisa que ele se gloria de fazer é que ele dá o dízimo de tudo quanto tem. E é interessante também que na lei de Deus não era ordenado dar o dízimo de tudo quanto se possuía, né? Era apenas o dízimo do cereal, eram 3 dízimos, né? Do cereal, do óleo e dos outros produtos agrícolas. Só que o fariseu ele se gloria aqui de dar o dízimo de tudo quanto ele tem. Ou seja, eu estou fazendo algo que excede a lei de Deus, vai além do que Deus requer de mim. É isso que ele está falando aqui, ele está se gloriando das suas obras, daquilo que ele faz. Né? E nós vemos agora, no verso 13, que Jesus ele vai relatar a oração do publicano. Como o publicano ele reagiu diante de Deus. Se o primeiro homem agiu soberbamente, agiu com orgulho, se gloriou diante de Deus daquilo que ele não faz, daquilo que ele faz, e desprezou as outras pessoas, ele aponta diretamente para o publicano, nem ainda como este publicano. Nós vemos agora algo totalmente oposto. Então, peço aos irmãos que me ajudem na leitura, do verso 13. Então, leiamos. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Nós vemos aí que há algumas semelhanças entre esses dois homens, entre o fariseu e o publicano. E quais são essas semelhanças? Primeiro é o lugar onde eles estão, o templo, os dois vão ao templo. Segundo é o propósito, os dois vão ao templo com o propósito de orar. A posição que os dois também estão é parecida, os dois estão em pé. O verso 11 diz aí que o fariseu posto em pé. E o verso 13 diz que o publicano estando em pé. E há uma certa semelhança também, porque o fariseu ele se colocou à parte do povo. E o publicano, em certo sentido também, porque diz aí que ele estava longe. Só que o motivo para isso é totalmente diferente. O fariseu ele se colocou à parte porque ele não queria se contaminar com as outras pessoas, com os outros pecadores. Já o publicano ele faz isso porque ele tem a consciência de que ele não é digno de estar junto com o povo de Deus diante do altar. Isso nós percebemos pelo relato aqui de Jesus, pelo que Jesus vai dizer sobre a oração do publicano. E diz aí que ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. É interessante, meus irmãos, que orar com os olhos voltados para o céu e com a mão levantada para cima era o costume da época, era o costume dos judeus. Então os judeus eles oravam com os olhos levantados e com a mão erguida para o alto. Só que aqui o publicano não tem coragem de fazer isso, ele não ousa fazer isso. Ele lembra uma passagem do Antigo Testamento. Lembra a oração de Esdras, no capítulo 9 do livro de Esdras, no verso 6. Lá relata que Esdras ele faz uma oração a Deus e ele faz uma oração pelos pecados do povo. E Esdras ele diz a mesma coisa: ó Deus, estou sobremodo envergonhado. Estou confuso e envergonhado, de modo que eu nem olho para o céu, nem levanto o meu rosto para o céu, porque ele estava envergonhado pelos pecados do povo de Israel. Então aqui é uma certa semelhança entre Esdras e este
publicanos. Eles estão envergonhados pelos seus pecados. E outra coisa aqui interessante é que ele batia no peito. Ele dava socos no seu próprio peito. E o que isso significa? É uma expressão de lamento. É interessante que no Novo Testamento, apenas 2 vezes esse gesto aparece, que é aqui, depois, se Deus quiser, na exposição que o pastor está fazendo, vamos chegar lá na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá o médico, né, Lucas, ele relata que algumas mulheres, elas seguiam Jesus, enquanto Jesus estava ali carregando a cruz, elas seguiam Jesus e elas batiam no seu próprio peito como um sinal de lamento. Elas batiam no peito e choravam. E aqui tem uma coisa interessante, que além dessa expressão de lamento, além de mostrar lamento e tristeza pelo pecado, bater no peito era como dar socos e murros na fonte do pecado. Nós sabemos que o coração do homem é de onde procedem todos os males. O mal vem do interior. Do coração do homem, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, procedem os adultérios, procedem as loucuras, procedem os furtos e todos os demais pecados. Então o publicano ele está fazendo isso, batendo no peito, num gesto de dar, como se ele estivesse dando um soco na fonte do mal, na fonte do pecado. Era o sinal de lamento dele, tão entristecido, tão arrependido que este homem estava pelos seus pecados. E agora Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele relata aqui a oração, o conteúdo da oração. É uma oração muito curta. Se você for comparar com o do fariseu, é quase nada. A oração do fariseu, ele falou várias coisas sobre si mesmo, sobre a sua própria pessoa. E a oração do publicano é totalmente diferente. É pequena, não extensa, mas é carregada de sinceridade e arrependimento. E é isso que Deus requer do homem. Então, olha só o conteúdo da oração dele. Ó Deus, se propício a mim, pecador. E é interessante aqui, meus irmãos, que o publicano não está pedindo misericórdia a Deus, que é o significado de ser propício, por causa das calamidades da vida. É certo que nós podemos, é legítimo sim, rogar a Deus por misericórdia por causa de algum mal que nos sobrevém. Mas aqui o motivo não é esse. O motivo são os seus pecados. E meus irmãos, o pecado ele deve ser o maior motivo de tristeza do cristão, mais do que qualquer calamidade que possa vir sobre nós. Porque o pecado é o pior mal. Há algo de bom na doença, nas enfermidades. Há algo de bom em qualquer outra calamidade que possa vir sobre nós, cair sobre nós. Mas no pecado não há nada de bom. Por que eu estou falando isso? Deus, ele às vezes usa as calamidades da vida para nos ensinar coisas. Às vezes ele usa as calamidades da vida para nos abençoar posteriormente, para nos ensinar, nos levar à sabedoria, ao reconhecimento da sua soberania, a nos sujeitarmos a Ele, à obediência. Mas no pecado não há nada de bom. Teve um teólogo que disse que o pecado é o abandono suicida da alegria. Porque, de fato, isso é de fato verdade. Aquele que peca, ele está matando a sua própria satisfação, a sua própria felicidade. Porque Deus é a fonte das águas vivas. Deus, ele é a fonte de toda a alegria.
e o pecado nos afasta do Criador. O pecado, ele nos afasta do Deus vivo e verdadeiro, do manancial de águas vivas. A calamidade não. A calamidade muitas vezes nos aproxima de Deus. Na verdade, que a gente vê as pessoas passando por necessidade, por calamidades terríveis, elas se aproximam de Deus neste momento, quando elas estão enfermas na cama de hospital, quando um dos seus filhos morre, um ente querido morre também, quando elas sofrem algum acidente ou passam por dificuldade financeira. Por várias vezes as pessoas passam por isso e se aproximam de Deus. Deus, ele usa essas coisas para levar as pessoas a Ele. Mas o pecado é totalmente o oposto. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Faz a separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado ele deve ser o maior motivo da nossa tristeza. Mais do que qualquer calamidade que possa cair sobre nós. E esse pecador publicano, ele mostra isso aqui. Ele bate no peito, ele não ousa olhar para o céu, ele bate no peito mostrando que ele está arrependido pelos seus pecados. Ó Deus, seja propício a mim, pecador. Meus irmãos, nós temos aqui, depois de nós vimos essa parte do verso 11 ao 13, que foi a história que Cristo contou sobre a soberba e a humildade, nós temos no verso 14 uma lição de humildade que o Senhor nos ensina. Ele diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aqui nós temos um testemunho de que a oração do publicano foi aceita, não a do fariseu. Aquele que se considerava justo, aquele que confiava na sua própria justiça e se considerava justo, foi rejeitado. Mas o publicano, que não confiou em si mesmo, mas confiou em Deus, foi aceito pelo Senhor. Foi justificado, foi considerado justo. Esse é o significado. Ele foi considerado justo por Deus, foi perdoado de seus pecados. E nós temos aqui um princípio que a Escritura frequentemente nos lembra, que é o princípio que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa verdade está em toda a Escritura. Deus abate os soberbos, mas concede graça aos humildes. E aqui eu chego no ponto que eu quero destacar no texto, é que a humilhação ela precede a exaltação. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui no texto. A humilhação ela precede a exaltação. Porque Jesus diz aqui: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor. Exaltado em que sentido? Aqui ele está falando de ter um estado de glória diante da sociedade, dos homens, receber bens materiais. Não está falando disso. Não é exaltado no sentido que os cantores gospel cantam aí, né? Triunfar sobre os meus aniversários, cantar sabor de mel depois, né? Não tem nada a ver, não é isso, tá? Exaltado aqui significa ser aceito por Deus, receber de Deus a justiça que Ele dá. Essa é a ideia, tá? O falso cristão, o que nós vemos no texto, o falso cristão, ele parece limpo aos seus próprios olhos. Ele parece limpo e claro aos seus próprios olhos, mas o cristão verdadeiro, muito pelo contrário, ele conhece seu próprio coração e sente que é um grande pecador. E é esse que Cristo exalta, é esse que Deus exalta.
é esse quem que recebe o perdão do Senhor, que é aceito por Deus, porque vale muito mais, meus irmãos, ser aceito por Deus do que ser aceito pelos homens. Então, se a sociedade exalta o homem, mas ele é rejeitado por Deus, esse é um homem humilhado pelo Senhor. E a humilhação dele ficará exposta no último dia, no dia do juízo. Mas se um homem é desprezado pela sociedade e aceito pelo Senhor, ele é um homem que recebe de Deus a exaltação. E isso ficará evidente no dia do juízo, quando diante de todos Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele confessar o seu nome diante do Pai e dos santos anjos. Então, aquele que é exaltado pelo Senhor é aceito por ele. E eu tenho aqui três aplicações. A primeira é a seguinte: que os atos de justiça externos, ou seja, os atos de justiça que são fora, né, do homem, diante dos olhos das pessoas, eles não podem justificar ninguém, não podem justificar os homens diante de Deus, pois as obras dos homens estão manchadas pelo pecado, e sem a verdadeira fé e arrependimento não serão aceitas por Deus. A Bíblia nos mostra que para as nossas boas obras serem aceitas por Deus, elas devem vir da fé, devem proceder da fé, e não o contrário. Não é a fé que deve proceder das boas obras, mas as boas obras devem proceder da fé. Então, atos de justiça dos homens que confiam em si mesmos não servem nada para Deus. É trapo de imundícia. Deus despreza, rejeita, porque são obras manchadas pelo pecado. Então, meus irmãos, não confiem nunca na sua justiça, nas suas obras, como a base da sua justificação. Não confie nas suas obras como a base da sua justificação. A Bíblia nos mostra que a justificação ela antecede as boas obras. Porque boas obras é aquilo de que Deus ordena e se agrada. E Ele só se agrada das obras dos homens se eles antes são aceitos pelo Senhor, por Deus. Se eles antes são justificados. Então a justificação ela deve vir antes das boas obras, e não o contrário. Então não confie nas suas obras achando que por isso você vai ser justificado. É interessante que Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz que deseja ser achado em Cristo, deseja ser encontrado em Cristo, mas não confiando nas suas obras, nas obras da lei, mas na justiça que procede de Deus. Ele deseja ser achado em Cristo não confiando na sua justiça própria, na justiça da lei, mas na justiça que procede de Deus, a justiça baseada na fé em Cristo Jesus. Ele tinha motivos para se gloriar, o apóstolo Paulo tinha motivos para se gloriar diante dos homens. Ele diz que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Qualquer homem que olhasse para Paulo naquela época, observasse a vida dele, ia ver que ele tinha uma vida condizente com a lei de Deus. Mas Deus não aceitava as obras de Paulo, porque ele não confiava em Cristo, mas confiava na sua própria justiça. Então ele preferiu abrir mão da justiça dele, abrir mão da sua própria justiça, para receber a justiça que procede de Deus, a justiça baseada na fé, a justiça que Deus dá. Então, se você tem sido como Paulo, abra mão hoje, agora, da sua justiça, para receber a justiça que procede de Deus. O homem que se apega à sua justiça não pode ser justificado, o que a Escritura nos mostra. A segunda aplicação é que Deus ele se agrada do coração quebrantado. O coração que agrada a Deus é o coração quebrantado, como nós vimos aqui. Pois o publicano lhe desceu do templo justificado. Essa é uma verdade que é expressa nas Escrituras várias vezes. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Salmo 51:17: sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás a Deus. Isaías 57:15:
porque assim diz o alto sublime, o que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habita no alto e santo lugar, mas habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E por fim, Isaías 66:2, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então a Escritura mostra que o coração que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração que é enfraquecido, se sente enfraquecido e vai a Deus buscando socorro. É um coração que reconhece as suas falhas, é um coração arrependido, um coração contrito. E não nos disse o nosso Senhor Jesus que o reino dos céus são dos pobres de espírito, daqueles que reconhecem que não tem nada para serem enriquecidos por Deus? O reino dos céus é dos pobres de espírito. Então, portanto, meus irmãos, tenhamos um coração quebrantado diante de Deus. E por último, a outra aplicação que nós podemos tirar do texto é uma aplicação de autoexame. Como você tem sido? Você tem sido como fariseu dessa parábola ou como publicano? Você tem sido soberbo, confiando na sua própria justiça? Ou você tem sido uma pessoa que abre mão de confiar em si mesmo para confiar na justiça eterna de Cristo? Então, faça esse autoexame. Você tem sido como o fariseu da parábola ou do publicano? O Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos um coração sempre humilde diante da presença do Senhor. Porque aqueles que são humildes diante de Deus, Ele exalta, são aceitos por Ele. Aqueles que são humildes se arrependem dos seus pecados. E nós, como nós lemos nos textos aqui, essas pessoas são aquelas que Deus se agrada em estar junto delas. Que Deus nos ajude a ter um coração sempre quebrantado diante da sua presença. Amém. A mighty fortress is our God.